Salve, nação corintiana! Bem-vindos ao nosso canal! Vamos logo, sem perda de tempo, para as notícias do Timão! Vamos pra cima! Somos maiores que tudo e que todos! Vai, Corinthians! Bahia e Corinthians, outro confronto deste fim de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos com os números das duas equipes, as campanhas. Em 17 jogos neste Brasileirão. O Bahia é o quinto colocado, tem 30 pontos, 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 58,8%, 27 gols marcados e 21 sofridos. Já o Corinthians, 17ª colocação com 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 29,4% de aproveitamento com 14 gols marcados e 23 sofridos. Corinthians que apresentou Alex Santana. Já jogou, inclusive, né? Pois é, e a apresentação no CT, mas os números que a gente já traz são desse jogo contra o Criciúma nesse meio de semana, na terça-feira, né? Que o Alex já esteve em campo, 90 minutos inclusive, 47 passes realizados, 32 passes recebidos, 165 metros ganhos com bola, 8 duelos vencidos, 6 desarmes e 5 posses recuperadas. E a Lili Nascimento chegando ao vivo aqui também para o nosso Sport Center para trazer os destaques desta apresentação de Alex Santana, uma apresentação com muita emoção, inclusive, né, Lili? Seja bem-vinda, um beijo para você. Fala, Gláucia, beijo pra você, ao Zupac, ao Renatinho, ao fã de esportes. Uma apresentação diferente, né? Vamos começar porque o Alex Santana já entrou em campo, como vocês falaram, né? Chegou chegando, chegou jogando. E hoje na apresentação ele foi surpreendido, os parentes chegaram ali, entre eles o pai dele, o seu José, que é muito corintiano, é fanático, contou um pouco da história ali, fez as pessoas que estavam presentes ficarem emocionadas, o torcedor também que estava acompanhando. Vamos acompanhar aí um trechinho dessa coletiva de apresentação, o seu José falando, e claro, o novo reforço Alex Santana. Como eu falei, eu sou corintiano, né? O que o Ramon Dias optar para eu jogar de lateral, goleiro, volante, atacante, eu vou estar aí para ajudar. Nunca joguei como terceiro homem, zagueiro ali, eu joguei como primeiro volante, joguei como segundo, como terceiro. Mas o que o Ramon Dias optar ali, eu estou aí para ajudar o Corinthians. Você não sonho, parece que eu estou num sonho aqui ainda. Queria chegar em casa, acho que não vou acreditar de estar vivendo esse sonho de jogar no meu time no coração, que eu não estou falando isso da boca para fora, não. Minha família está aqui, meu pai está aqui, sabe que o quanto que eu sou corintiano, o quanto eu fui na infância, e estar vestindo essa camiseta para mim está sendo um dos melhores dias da minha vida. Vou vivenciar esse dia como se fosse o último da minha vida. Foi a felicidade muito grande. Eu fiquei muito emocionado de vir no estádio, nunca tinha vindo no estádio do Corinthians ver ele jogar. Choremos junto e peço a Deus que Deus dá muita força para ele e que nosso Corinthians saia desse grupo. Onde está, e nós vamos ser felizes com o lado do Alex Santana no Corinthians. Muito obrigado a vocês. E já dá para dizer que o torcedor ficou feliz com a primeira impressão dele em campo contra o Criciúma. Ele que deve ser titular também diante do Bahia, já que o Ranieri vai cumprir suspensão. Então o técnico Ramon Dias terá que fazer algumas mudanças no meio de campo, né? O Alex Santana falou que pode jogar de primeiro, segundo ou terceiro homem ali no meio de campo. Até goleiro, se precisar, a gente sabe que não, mas claro, ele quis dizer que está à disposição do treinador argentino. As contratações não param por aí, tá? Tem mais uma contratação chegando, confirmei com pessoas ali do Corinthians, o Charles, meio-campista também, que estava jogando no futebol dinamarquês pelo Midtjylland, está a caminho. O Corinthians aguarda ele no CT Joaquim Grava para exames médicos e depois assinar o contrato, mas ele já é considerado ali, principalmente pela comissão técnica, como um novo reforço para essa janela de transferências, tá? O Corinthians que ainda busca um jogador de linha de frente, então ponta direita Gonzalo Plata está sim na mira corintiana. Ele custaria cerca de 75 milhões de reais, um valor considerado exorbitante pela diretoria, por isso há negociações. Atualmente ele veste as cores do Al Sadd da Arábia, jogou também pelo Real Valladolid, ele foi retirado de lá, né, tirado de lá, comprado para jogar no futebol árabe. Portanto, as negociações seguem, o Corinthians precisa trazer alguém de linha de frente. Aí o que as conversas ali entre a diretoria é que essa contratação de um jogador, de um atacante, deve acontecer nos próximos dias. É claro que a fiel torcida também está
pedindo. Agora vamos falar sobre o jogo, né? Domingo, então, Bahia e Corinthians na Arena Fonte Nova, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians não vencer o Bahia fora de casa, termina com o pior primeiro turno da era de pontos corridos da história do Corinthians, tá? Porque aí não terá vencido nenhuma partida fora da Neoquímica Arena. As 3 únicas vitórias aconteceram diante da sua torcida, jogando em casa, por isso é um jogo muito importante, ainda mais porque pode tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Como eu falei, Ranieri não estará nessa partida, então Alex Santana é uma opção aí para o técnico Ramon Dias, que busca mais uma vitória para tirar o Corinthians dessa situação difícil e encarar um forte Bahia, né, que vem embalado, brigando aí nas posições de cima da tabela, terá a volta do lateral direito Santi Arias também para essa partida, então com certeza será um jogo daqueles emocionantes. Glaucia e amigos. Obrigada, Lili, pelas informações. Um beijo para você. Até a próxima. Trazendo aí os detalhes deste jogo de Bahia e Corinthians e também essa apresentação do Alex Santana. Emocionante, né? Legal de ver o pai dele, a família e tal. Isso humaniza bastante também o que é o futebol, o que é o jogador. Enfim, acho que trazer um pouco disso para esse dia a dia, que a gente fala que muitas vezes é pesado. Um cara que já atuou também fez esse bom começo, né? Esse bom jogo contra o Criciúma e deve ser peça importante aí para essa partida contra o Bahia, difícil, fora de casa para o Corinthians. Em relação a essa emoção toda, é claro que isso não resolve nada, né, evidentemente, mas especialmente o Corinthians, ele precisa de quem goste dele. O Corinthians tem convivido com pouca gente que realmente gosta dele, então é bom que tenha um atleta como o Santana que goste, mas, de novo, não é isso que vai fazer ele dar certo ou não. Ele é um jogador que compõe elenco e acho que, assim, para o que o Corinthians tem hoje em relação a perfil de time, ele agrega, ele muda o perfil do meio-campo. Renato já falou bastante sobre isso. E não é uma discussão de quem é melhor tecnicamente, ele ou o Breno Bidon. É uma questão de competição, uma questão física. E o Corinthians sofria muito com o meio-campo pouco competitivo. E o Alex Santana, ele é um jogador competitivo fisicamente, né? Então, nesse primeiro momento, ele muda esse perfil do meio-campo. Acho que o meio-campo deu uma boa resposta na estreia do Ramon Dias, na estreia do Alex, mas vamos ver como é que ele vai segurar daqui pra frente, porque é natural que um primeiro impacto do atleta seja bom. No próprio Atlético Paranaense, ele começou muito bem, né? Se a gente lembrar, em 2022, quando o Furacão vai pra final da Libertadores, a semifinal contra o Palmeiras, jogo de ida em Curitiba, 1-0 Furacão. Gol de quem? Alex Santana, ele acabou de chegar. Então no Corinthians ele também chega e chega bem. Vamos ver como é que ele vai seguir daqui pra frente, mas pro perfil do elenco ele dá algo que o Corinthians sentia muita falta, talvez desde a lesão do Maicon, embora fisicamente o Santana seja até um pouco mais forte do que é o Maicon. E um cara que, isso, tô muito com o Zupac, essa questão até de levar a família pra apresentação tá virando meio que moda. Tá acontecendo. Mas eu acho que nesse caso se faz sentido, né? Porque, aí a gente tá contando uma história, o pai ser corintiano, ele ser corintiano. Isso realmente mobiliza e legal ver. Futebol ainda tem dessas coisas, né? Por mais que a gente esteja cada vez mais frio, é legal ver esse tipo de situação com a família, enfim. Dito isso, amanhã o jogo contra o Bahia é pedreira, meu parceiro. Ramon Dias tem trabalho pela frente, muito ainda. Ganhou o jogo contra o Criciúma, acho que teve coisas positivas nesse confronto. Mas agora o buraco é mais em cima, no caso, né? Porque a gente tá falando de um time que vai brigar por Libertadores, um Bahia que tem uma capacidade técnica no meio de campo, no setor do Alex Santana muito grande. É um time muito capaz de envolver o adversário. Mesmo nos jogos que não tá ganhando, o Bahia tem feito bons jogos, sabe? Tem conseguido construir. Pro Bahia falta só ser um pouco mais eficiente nas chances, né? O Bahia é um time que cria e que perde muito gol. Então vamos ver esse Corinthians sem o Ranieri. O Ranieri é um cara que acaba equilibrando as coisas. Não sei se o Alex vai como um primeiro volante. Tem a questão do Charles que ele trouxe, que é outro cara com uma capacidade também de característica mais física. É outro jogador de mais punch, de muita mobilidade, de uma rotação de jogo muito forte. Então acho que o Corinthians diagnosticou bem assim, a questão do seu setor e o que o setor precisa. Tecnicamente você tem Garros, você tem Bidon, você tem Coronado. Faltava gente para o quê?
Madeira. E até pro Bidon jogar um pouco mais à frente, talvez, Sim, né? Em alguns sim, momentos. A né? gente tem, acho que até números aí do Charles, né? Este meia, 28 anos que o Corinthians está interessado. As informações dele aí, ó. Volante, 28 anos, os clubes que ele passou na carreira: Inter, Sport, Ceará, Midtjylland. Desde 2021, são 33 jogos na temporada, 14 como titular, 5 gols. É isso, É um cara que pra aumentar a rotação do setor. para encorpar o elenco. O Corinthians não tem um reserva para o Ranieri, por exemplo. O Fausto Vera, que nem é um jogador dessa característica, embora seja da posição, foi embora. O Rian é um menino que estava para ser emprestado para o Novo Horizontino, agora ele virou a única opção. Talvez o Rian jogue contra o Bahia, se o Ramon optar pelo Alex de segundo volante, embora o Ramon esteja optando mais por jogadores rodados do que pelos meninos, né? Se fala no Cuejar, que é um jogador que o Ramon Dias gosta muito. Então o Charles vem para essa função. O Midtjylland não é um time de destaque, porque o futebol dinamarquês não é um futebol de destaque, mas é um clube que trabalha as suas contratações naquele estilo Moneyball, sabe? Aquela história do filme do time de beisebol, que virou filme com o Ele Brad vai Pitt fazendo e as tal. estatísticas É um e time tal. que trabalha com dados. E assim, o Charles não teve destaque no Midtjylland, ele chegou a ser reserva boa parte da temporada. Mas eu acho interessante quando você tem um clube que trabalha muito focado em dados e o Corinthians pega um jogador desse clube. Então, assim, a análise das carências de elenco do Corinthians, elas são coerentes. Tem que ver o encaixe técnico e como o trabalho vai ser desenhado. A vitória contra o Criciúma foi uma vitória para chegar na Bahia e mostrar que o Corinthians... A vitória contra o Criciúma, ela foi boa do ponto de vista anímico, né? Do ponto de vista técnico, eles não jogou bem. Não jogou bem. No primeiro tempo, o Criciúma poderia ter virado o primeiro tempo com 2-0 de vantagem. Jogou para isso. Começou o segundo tempo melhor. Aí o Corinthians faz o gol, empata o jogo, vira. Então o resultado foi importante do ponto de vista de tabela. De bola, o Corinthians ainda tá devendo muito. Eu acho que o Bahia é favorito para esse jogo. O Corinthians não passa garantias para chegar em Salvador e ganhar do Bahia. Não, pode ganhar porque é o Corinthians, futebol, né? Mas pela bola que os dois times jogam e o fato do jogo ser em Salvador, eu acho o Bahia favorito. O Corinthians pode ganhar? Claro que pode. Óbvio que sim. Mas eu acho o Bahia favorito. Lembrando que o Bahia vem de derrota, né? Para a equipe do Cuiabá jogando em casa no Campeonato Brasileiro. 2-1. Por isso que eu pergunto. Aqui que é o Yuri Alberto, tem um cover ali. É isso. Tem um cover, tem um cover do Yuri Alberto, não basta ter um. Eu quero saber do que o Yuri Alberto ri o tempo inteiro. Você pega ele, tá rindo. Ele é super simpático, né? Mas ele é uma figura simpática, não, Sormani? Não, mas esse não é momento. Queria que ele fizesse gol, isso sim. Ô Sormani, mas é algo curioso, né? Porque você tem um fio de esperança, legal, ganhando o Criciúma, e já tem o Bahia domingo. Né? Ou seja, é uma campanha que Mas o Campeonato Brasileiro é assim, entendeu? Não passa segurança pro Corinthians, né? Então, mas ontem mesmo, quando a gente tava vendo a classificação no Campeonato Brasileiro, a gente tava falando, olha, na segunda página tem times que poderiam estar na primeira. O Campeonato Brasileiro é assim. Não tem jogo fácil. Não tem. Você vai dizer, o Juventude é fácil. Esse Juventude não é. O Cuiabá é fácil. Esse Cuiabá não é. O Atlético Goianiense é o time que tá mais patinando aí dos times que não tem tanta camisa assim. Essa é a característica do nosso campeonato. É um campeonato muito igual. Você tem 20 times e pelo menos 16, 17 são jogos difíceis, muito complicados. E o Corinthians tem o Bahia, aí ele tem o Grêmio em casa, que é a última rodada, e aí ele volta a Minas Gerais para pegar o Atlético Mineiro, começa a Copa do Brasil com o Grêmio em casa, aí ele tem o Juventude em casa, que em tese é um jogo... Beleza, que dá pro Corinthians ganhar, mas sem nenhuma certeza. Mas sem nenhuma certeza. Nenhuma certeza. Aí ele vai pra Porto Alegre pegar o Grêmio. Aí ele tem Bragantino em casa. E o jogo da Sul-Americana a confirmar para depois ter o Fluminense, mais o jogo da Sula, Fortaleza, Flamengo, Botafogo. Cara, olha a sequência do Corinthians até o meio de setembro. É muito difícil. É só porrada, cara. Mas se começa a ganhar, ganha confiança. E com confiança... você passa a jogar melhor, entendeu? Não acho tão complicada essa sequência não, porque podia ser Palmeiras, Flamengo, Botafogo, podia ser muito pior, é isso que ele tem que encarar. Mas Luizão, mas você tem Bahia fora. Aí... Você falou Juventude, Grêmio, né? Aí vem o Grêmio em casa, é jogo não de 6 pontos, 12 pontos, né? Jogo de 12 pontos. O Grêmio jogar contra o Corinthians, o que ele jogou contra o São Paulo, vai ser um jogo muito difícil. Então, é isso que eu tô falando. Difícil. Aí, Sormani, Atlético lá em Minas.
Queira ou Isso é não. muito difícil. O Atlético é um baita freguês de caderneta do Corinthians. Tá É, bom. mas o Corinthians também não tá se Esquece ajudando. isso. Esquece isso. Não, o que eu quero dizer é que podia ser muito pior. Quer apostar que o Corinthians vai ganhar do Atlético lá dentro da MRV? Não Aposta duvido. se você quiser. Mas beleza, mas só tô dizendo Adianta. que é o Atlético Mineiro. O Atlético tá aparecendo internacional. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. Não ganha de ninguém, pô. Onde é que tá o Atlético Mineiro? Ô, Miquelete, põe a classificação pra gente aí do Atlético do Não, o Atlético brasileiro. tá na Por segunda gentileza. página aí, Olha ó, lá. 11º. 11º colocado, pô. Não Que briga isso? mal, muito Você vai mal. temer um Campeonato time Brasileiro desse? pro Atlético acabou, né? Acabou. Imagina, tem 22 pontos, o líder tem 36, acabou. O Atlético acabou. É. Acabou, mas Tem eu que acho que na tem que Copa do focar em Brasil e Copa na do Brasil e Libertadores ele Exato. pode ir longe. Entendeu? Aí o Corinthians... Então esse é o jogo acessível pro Corinthians. Não, aí é o que eu falei. verdade. Aí o Corinthians tem o Grêmio aqui, Copa do Brasil. O Juventude que você falou que é mais difícil que o Atlético fora. Não, gente, Juventude Só que é em casa. Juventude em casa é o jogo que é o É mais mais fácil complicado de você todos. jogar hoje com o Juventude do que com o Atlético Mineiro. Você acha? Ora, não acho. Eu acho que esse é o jogo que a gente tem que ganhar 100%. Igual o Criciúma e Vitória, que seja no último lance, com gol de sei lá o quê. Não pode A perder ponto expectativa pro de Juventude. Corinthians e Juventude é maior, claro, do que Corinthians e Atlético em BH. Sim, com certeza. Eu Esse acho jogo que tem tirando ganhar. o Atlético Até porque o Juventude Mineiro. tá sem técnico, né? O que você acha que Desculpa, sabe? Luizão, tirando Atlético Mineiro e Inter, dessa turma aí, tá? Tirando Atlético e Inter, os outros, não vou falar resto porque é desrespeitoso, né? Os outros. Os demais que estão ali, o Corinthians tem que vencer todo mundo se ele quiser escapar. Porque vocês gostam do Isidro Pita? Só uma rápida, antes de vocês Bom falarem. jogador, Paraguai. Tá no Ele é Cuiabá. Paraguai. O Romero, conversando com alguns colegas, falou: olha, a diretoria me pediu informações sobre o Isidro Pita. Mas tem que ser pro ano E o que vem, Ramon né? Dias conhece, né? Mas ele já fez vários, ele já fez Deixa eu ver 16 quantos jogos. 16 jogos não dá. Só que ele tem 20 gols. Não, ele tá jogando demais. Em 42 jogos. A média dele é muito parecida com a do Yuri, porque o Yuri tem 14. Vamos considerar que ele jogou o campeonato mato-grossense, né? verdade. Mais acessível do que o campeonato paulista. É verdade. Tá? Mas vamos olhar no Campeonato Brasileiro, como é que tá o Isidro Pita. Não, ele Como é que tá o Yuri? já fez mais de 7 Não é jogos. isso. Quantos gols ele fez? Assim, a média dele no Brasil hoje... Não, no número- Brasil não conta porque ele teve o campeonato mato-grossense. Isso que eu falei. Veja agora pra Entendeu? você. Quantos gols ele fez no Brasileiro? Eu vejo pra você. Quantos gols fez o Yuri Alberto no Brasileiro? Sim. É isso que tem que confrontar. Competições iguais. Fez mais, com certeza. Sim, mas eu acho que ele tem mais. É, ele Eu acho tem que jogado bem mais que o Roberto, não Ele tem tem a dúvida. no total ele tem 20 contra 14, mas o que o Sormani falou, tem que estabelecer também valores de competição, né? Antes, só depois a gente atualiza esse número, eu prometo que eu atualizo, mas Sormani, vamos atualizar então a Série B, vai? 6 gols no Brasileiro, tá bom, Sormani? Tá atualizado aí pra você. 6 gols o Isidro no Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. E o Yuri. Eu perguntei dos dois. Pera aí. É que vejo agora pra você, já vejo eu agora, falo já aqui, vejo enfim. agora. Isidro 6 e Yuri inacreditáveis 2 gols. Dois gols, né? É, então eu tenho o A triplo. diferença é grande. Então, Então só aí aí já vale. né? Mas Só a aí questão já toda é tem que, valor. parabéns, vão contratar um jogador que não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Vai ser. Mas isso Não, vai não é ser pra pro ano agora. que vem, né? Pra É, agora. não, pro ano que vem é uma coisa. Agora, o Corinthians precisa pra ontem, né? Assim como o Santos também precisa de um centroavante pra ontem, Sormani. E agora? E aqui encerramos mais um vídeo do Timão. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados nos próximos vídeos. Tchau, tchau!